Que show, né? Obrigado, Cláudia. Prazerzaço. Agora vamos lá. Hoje é Dia Mundial do Doador de Sangue e a gente ressalta que o sangue é essencial para vários tratamentos e intervenções urgentes e pode ajudar pacientes que sofrem de condições com risco de vida, além de apoiar procedimentos médicos e cirúrgicos complexos. A gente não precisa falar, o sangue é vital, né? Sangue é vital para o tratamento de feridos durante as emergências, todos os tipos de acidentes, conflitos armados. Tem um papel essencial nos cuidados maternos neonatais. E para a gente conversar sobre esse assunto, eu recebo uma hematologista que é médica especialista em sangue, doutora Isabel Cury. Seja bem-vinda. Bom te receber. Obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Vamos sentar, doutora Bel. É assim que a gente a conhece, porque ela é aquela médica atenciosa, carinhosa e sempre presente. Isso é tão bom, tão importante. Obrigada. Né? Obrigada, assim como o sangue tem que estar sempre presente, não pode faltar, né? Sempre presente, não pode faltar. Lembrando que no Brasil, apenas 14 pessoas numa proporção para 1.000 pessoas doam sangue, ou seja, o Brasil tem uma taxa de 1,4% apenas de doadores de sangue. É muito baixinha essa taxa. Como é que estão os hemocentros pelo país? Os hemocentros do país estão sempre no limite inferior, né? Então, assim, ainda mais agora que vem época de frio, as pessoas não querem sair de casa, evitam, e aí os bancos de sangue continuam sofrendo. Na verdade, hoje, 14 de junho, né, é Dia Mundial do Doador de Sangue. No Brasil, a gente tem a data agora em junho e também em novembro, justamente para estimular as doações de sangue, que sempre são inferiores ao esperado. A Andressa Elizabeth, nossa repórter, ela fez uma matéria sobre doação de sangue. Eu queria compartilhar com você que está assistindo e a gente continua a conversa com a doutora Isabel Cury, tá bom? Então pode rodar o VT. A doação de sangue é um ato simples. Em cada bolsa são coletados aproximadamente 450 ml de sangue. No Brasil, apenas 1,4% da população faz esse ato de amor, o que representa 14 pessoas a cada 1.000 habitantes. Para elevar essa taxa e agradecer quem já é doador, surgiu o Dia Mundial do Doador de Sangue. É um dia para nós muito importante, que a gente quer conscientizar a população para que venha a doação. Nós estamos em emergência de sangue já faz desde a época da pandemia. Então é difícil para a gente voltar ao nosso estoque normal. Nós temos quase mais de 90 instituições que vêm buscar sangue com a gente. É um problema, a gente tem que administrar bem esse pouquinho que a gente tem para não faltar para paciente grave. Então, toda a requisição que vem, ela é vista por nós e a liberação de sangue também por nós. É um trabalho árduo, mas a gente não quer que falte sangue para ninguém. Então, nós temos pacientes de ambulatório que precisam receber sangue para continuar vivos. Temos pacientes que chegam de águia ou de ambulância, pacientes graves. E se não tiver sangue, não adianta você ter a equipe toda se não tem aquela molécula que transfere oxigênio para onde tem que ser, que é a hemácia. Para realizar a doação de sangue, os requisitos são: tem que ter um peso maior que 50 quilos, idade entre 16 e 69 anos, vir um documento oficial com fotografia original, vir alimentado de preferência e faça a doação de sangue. Com certeza vai salvar a vida. Em 14 de junho de 2019, nós viemos até a ProSangue com um doador especial. Naquela época, ele estava completando sua doação de número 60. E hoje, por coincidência, encontramos o Marcelo aqui novamente na sua doação de número 78. Conta pra gente qual é o sentimento, Marcelo. Oi, então, o sentimento é um sentimento de gratidão, né? E principalmente hoje, que eu estou completando mais um aninho de vida, então faço questão de estar aqui presente, né, na ProSangue. É uma forma de agradecimento à vida, né? E conscientizando as pessoas, né, da importância da doação de sangue, né? Uma simples doação de sangue pode salvar até 4 vidas. Seria bom que todo mundo viesse aqui na ProSangue, fizesse a doação de sangue e ajudasse muitas pessoas que precisam. Isso é uma causa minha, assim, desde os 18 anos, e eu pretendo carregar até quando der. Nós queremos ver esse salão cheio, e não é o que a gente vê, não é o que a gente tem visto. Então, o Brasil todo, não é só aqui,
no Brasil. Isso é um problema que a gente poderia dizer mundial, a falta de doador de sangue. Tenho certeza que vai vir doador e com essa campanha que está sendo feita. Venha doar sangue salva vidas. Não sei se você já teve o privilégio de assistir alguns filmes onde um determinado personagem salva uma vida. Quão emocionante é. Não sei se você já viveu essa experiência de salvar uma vida. Às vezes, um simples segurar a mão firme de alguém que ia atravessar e não atravessou já dá pra gente uma sensação boa, né? De ter feito algo. Experimente a sensação de doar sangue. De entender que o seu sangue, de fato, está salvando vidas. Porque é isso que acontece. Né? Não só uma vida, mas até 4 vidas. Porque numa única doação, que são retirados 450 ml de sangue, você pode beneficiar até 4 pessoas. Porque dessa doação são extraídos hemácias, plaquetas, plasma e fatores de coagulação. Então, as pessoas, como a gente estava falando, né, no intervalo, as pessoas às vezes têm medo de doar. Não tem que ter medo de doar. A doação é um processo seguro, né? Você não vai se contaminar com nada. Você vai doar 450 ml, você vai perder, entre aspas, 12 minutos da sua vida para salvar a vida de outras pessoas que precisam. Vai para casa, descansa aquele dia e homens, depois de 3 meses, mulheres após 4 meses, pode repetir o mesmo processo, desde que tenham de 16 anos a 65 anos, de 16 anos com autorização dos pais, 67 anos, desde que tenha feito a sua primeira doação até os 65 anos, com aquela sensação boa, né, de que você está ajudando o próximo. Perfeito. Ainda faz uns exames ali para checar uma coisa ou outra que também é bom. Sim, né? sim. Quem não pode doar sangue? Quem não pode doar sangue? Nenhuma pessoa que teve hepatite após os 10 anos de idade, quem tem história de câncer, quem tem doenças autoimunes. Essas pessoas são definitivamente proibidas de doar o sangue. Tem aquelas doações que a gente tem um bloqueio temporário. Então, quem teve uma infecção, quem teve dengue, covid, quem passou por uma cirurgia recente, quem fez uma endoscopia, colonoscopia recente ou está com algum tipo de tratamento, temporariamente não pode doar sangue. Mas aí é temporariamente, né? É. Então é bom você que tem vontade, sentiu no coração, talvez nunca tenha doado, mas está com vontade hoje, entenda isso e consulte. Porque de repente já tem o tempo de liberação para que você possa ser um doador. Eu falei na abertura que esse sangue é utilizado em várias situações. Acidentes, cirurgias, transplantes. E que tipo de pessoa pode vir a precisar de sangue? As pessoas que mais precisam da doação de sangue, aqueles que vão receber sangue numa frequência muito maior, são os pacientes oncohematológicos, pacientes com leucemia aguda, durante o processo de quimioterapia, que a gente fala que é indução. Então, uma leucemia aguda, a pessoa fica internada 1 mês fazendo quimioterapia, e nesse processo ocorre, como a gente fala, a gente reseta, entre aspas, a medula da pessoa com o tratamento e aí ela não produz mais sangue. Então, nesse período, transfusão de hemácias e plaquetas são necessárias praticamente diariamente. Então, principalmente os pacientes em tratamento de quimioterapia para leucemia aguda, os pacientes pós-transplante de medula óssea, seja dele mesmo, o autólogo ou alogênico de outra pessoa, e outras situações também hematológicas. Pacientes que vão fazer uma cirurgia cardíaca, por exemplo, eu não sei se você já fez cirurgia, mas quando a gente faz cirurgia, a gente assina um termo que, se necessário, a gente vai receber. Já assinei, mas não cardíaca, né? Não, então, nas cirurgias gerais, mas na cardíaca, geralmente pode acontecer de ter uma necessidade maior de receber transfusão. Cirurgias ortopédicas, então próteses, quadril, fêmur, isso pode acontecer de precisar. E acidentes, né? Você sofreu um acidente, teve uma ruptura de baço, está com um quadro de um choque hemorrágico, você precisa de doação. E outras situações, uma úlcera perfurada, algumas outras doenças oncológicas,
mas quem precisa muito, muito são sempre os pacientes oncohematológicos em tratamento de leucemia aguda. Perfeito. Você falou de leucemia e você até falou do transplante de medula, né? Para quem já é doador de sangue e nunca doou medula óssea, para quem nunca doou e tem vontade de doar, que também é uma outra doação que salva vidas. Como é que é feita essa doação de medula? Certo. Então é diferente da doação de sangue. Na doação de sangue você vai até o hemocentro próximo à sua casa, faz um cadastro, responde as perguntas, coleta uma amostra de sangue, como você disse, vão fazer outros exames, sorologias, dosagem de vitaminas e tal, para esse sangue ser liberado. Para você ser doador de medula óssea, você tem que se cadastrar no registro de doadores de medula óssea. Então, você tem que ter até 40 anos e aí você faz o processo de cadastro e você aguarda. Como a gente já falou anteriormente em outras vezes aqui, não existe fila para quem vai receber a medula óssea. Então, você está lá no seu banco como doador de medula e o paciente está lá como receptor, que é um outro registro, que é o registro de receptores de medula óssea, o REREME. Quando esse paciente precisa da doação de medula, os dados são cruzados. Quando tem esse match, o centro de doação de medula entra em contato com você. Oi, você ainda quer ser doador de medula óssea? Você não tendo uma doença atual, nenhum tratamento, você aceitando, aí você é levado ao centro de doação, fazem a coleta de medula óssea e aí tem toda uma análise da medula, como se analisa o sangue. Como é que é feita essa coleta da medula? A coleta da medula óssea pode ser feita de duas formas, né? Não é uma cirurgia. Então a gente vê assim, passou pelo transplante de medula, fez a cirurgia de transplante. Não é cirurgia. A doação, na verdade, é um transplante de célula-tronco. Então, são as células-tronco hematopoéticas, que são aquelas células que podem produzir do zero uma nova medula, que é doada de duas formas. Ou você faz a doação, a coleta, através da punção da crista ilíaca, que é assim no ossinho da bacia, isso é sob anestesia, centro cirúrgico, ou você pode fazer a doação por aférese. Então você toma as medicações para estimular a produção dessas células, coloca-se um aparelhinho, né? Você é ligado num equipo, num aparelhinho, como se fosse um aparelhinho de diálise, né? E aí você vai tendo só as células tronco coletadas. E também célula de cordão umbilical. Então, dependendo dos lugares, quando o seu filho nasce, você pode falar, não, eu quero guardar o cordão umbilical, caso ele precise ou alguém precise. Olha que da medula óssea. interessante, é uma informação boa, né, para as pessoas que vão ter bebês saberem, né? Com certeza. É importantíssimo. Bom, doutora, uma hematologista, ela é a responsável, né, nesse caso, nessa transfusão de sangue, etc. Mas o que mais ela faz? O hematologista, antes de ser hematologista, nós somos clínicos, então nós fazemos 6 anos de faculdade, 2 anos de residência de clínica médica e no meu caso eu fiz 2 anos de hematologia e hemoterapia, o curso é junto. Então nós cuidamos de pacientes que têm quadros de anemias carenciais, anemias hemolíticas, alguns distúrbios de fabricação no sangue, pacientes com leucócitos alto, baixos, plaquetas alta, baixas, tromboses, hemocromatose, que é a sobrecarga de ferro orgânica, todos os cânceres no sangue, então leucemia, linfoma, mieloma múltiplo. A gente também pode trabalhar com banco de sangue, com a questão da hemoterapia, quimioterapia ou laboratório. Então, eu fiz essa pergunta para a doutora Isabel, porque eu quero que você aproveite a presença dela aqui, eu já estou aproveitando por você, para mandar a sua pergunta, porque às vezes você está precisando de uma opinião de uma hematologista. Tá aqui, doutora Isabel Cury. Manda a pergunta que já a gente volta para você ajudar a turma que está em casa, tá bom? Tá ótimo. Eu entendo que esse Brasil é tão grande, às vezes é tão difícil achar um especialista, né? Então manda a pergunta agora que com certeza você vai ter uma resposta pontual e bem assertiva, tá? Digo Ferreira e Banda, daqui a pouco eu volto com vocês. Vou dar um recadinho, mas quero vocês aqui, hein? Se quiserem podem sair. Já doei, uma vez por ano eu sempre dou ali. Mesmo? Tem um banco de sangue ali em Moema. Aí uma vez por ano eu poderia ir mais, mas uma vez por ano pelo menos eu consigo ir lá, assim. Joia, isso é uma atitude linda, grande, né?
Olha lá, alguém também levantou a mão? Eu doei também. Também. E a sensação é boa, não é? É bom demais, né? Saber que você está salvando alguém. Nossa, é demais, né? A sessão é maravilhosa. Aí tem gente que fala assim, eu não dou porque eu tenho medo. Dói. Nada. Eu tinha medo. Ah, tem o meu câmera ali que tem medo, desmaiou? Ele desmaiou quando foi doar sangue de medo? Oh, meu Deus do céu, é um bebê. Você tinha medo? Eu tinha medo antes, né? A minha esposa, Arene Góes, aliás, um beijo pra ela, que me incentivou, que ela já doa de sempre. Aí eu fui lá a primeira vez, falei, nossa, vai doer, vai doer. Não dói nada, gente. Vão pra lá, que ajuda. É um ato aí de solidariedade e rapidinho. Muito bom. Bora lá. Doutora Isabel, vamos colocar aqui na tela as perguntas. Você que mandou a sua pergunta, segura aí que você vai ter a resposta. Se não é necessariamente sobre doação de sangue, mas é alguma coisa relacionada à área da hematologia, doutora Isabel Cury, uma médica excelente, vai te ajudar. A Rosana Noia está dizendo, boa tarde, minha ferritina está 250. Posso doar? E quanto tempo esperar para doar depois da endoscopia? Certo, boa pergunta. A ferritina, ela não marca só quanto de sangue a gente tem no nosso organismo, mas também processos inflamatórios. Então, o excesso de ferritina tem que ser investigado, existem várias causas, inflamações, infecções, cânceres, doenças autoimunes e também hemocromatose, que é uma situação em que ocorre sobrecarga de ferro no organismo. 250 para a mulher geralmente é alto, então o valor de referência na maioria dos laboratórios é 149, então se ela está com 250 tem que procurar um hematologista para avaliar o porquê dessa ferritina alta, mas eu não aconselho fazer doação de sangue para ferritina alta. Quando o paciente tem sobrecarga de ferro, sobrecarga de ferritina, a gente indica sangria, que é o mesmo processo da doação, mas joga o sangue fora. Quanto à pergunta da endoscopia, 6 meses para doar. 6 meses. Quanto mais alta, mais o risco de estar relacionado a uma doença séria ou não tem relação? A ferritina depende de outros fatores, como a saturação da transferrina também. Então, tem vários pacientes que vêm encaminhados para mim, achando que tem sobrecarga de ferro, só que a gente vai avaliando os exames, a saturação da transferrina, o ferro, o hemograma. Tem várias situações em que ela pode estar alterada sem ser uma doença grave ou sem ser hemocromatose. Em 2021, quando a gente teve aquele boom da Covid, sabendo que era uma doença extremamente inflamatória, ferritinas chegavam a 2.500, 3.000 por conta da infecção pela Covid, aumentando o risco de trombose. Então a gente viu muita trombose pós-Covid, que um dos fatores de risco para a gente era a ferritina muito alta. E aí a gente não fazia nada, o tempo ia passando e a ferritina espontaneamente ia caindo. Então por isso que ferritina alta tem que ser investigada por um hematologista. Perfeito, obrigada pela pergunta. A Jura Lemos pergunta assim, eu tenho uma dúvida, fiz uma cirurgia de tireoide em 2019, passei por tratamento com iodoterapia, posso doar sangue? Quem faz tratamento com iodo em cirurgia de tireoide é porque teve câncer, então não deve. Ok, próxima pergunta. Larissa Ferreira de Andrade, quem teve câncer de mama há mais de 10 anos, pode doar sangue? Não, eu não recomendo. Não? Ok. Esse sangue não é bom para quem recebe ou não é bom que a pessoa doe? Não é bom para quem recebe. Quem recebe. Sheila, boa tarde. É verdade que numa transfusão pode haver um choque? O paciente corre risco de vida? Excelente pergunta. Então, sempre que o paciente vai receber, aí nós estamos falando de quem vai receber o sangue. Antes dele receber o sangue, mesmo que você fale, olha, o meu tipo é O positivo, é A positivo, o banco de sangue sempre vai fazer uma tipagem sanguínea antes do paciente receber o sangue. Então, esse sangue, ele é tipado, então pega uma amostra do sangue do receptor e vai fazendo testes com o sangue do doador. Então, A positivo, B, AB, O, RH positivo ou negativo, é cruzado isso em laboratório para ver se não vai ter uma reação para que o paciente possa receber. Então, o paciente, por exemplo, que a gente comentou, o paciente com leucemia, que fez quimioterapia, que vai lá receber o sangue. Então, ele tem que receber o sangue do mesmo tipo ou do tipo compatível para que não haja nenhuma reação transfusional. Podem ocorrer reações transfusionais leves, como febre, um pouco de tremor, isso é
não é normal, mas é frequente e é benigno. Agora, quando ocorre a doação, a transfusão de sangue contrário, errado, é incompatível com a vida. A pessoa morre em poucas horas. Mas claro que todos os cuidados são sempre tomados, né? Exatamente. Juliana Souza, boa tarde a todos. O que não pode fazer depois da doação de sangue? Então, quando a pessoa faz a doação de sangue, ela está ciente que foi retirado 450 ml, então mais ou menos meio litro de sangue. É orientado que essa pessoa vá para casa, né? Repouse o restante do dia. Não deve manipular máquinas, né? Então, pessoas que trabalham com linha de produção, pessoas que trabalham viajando, motoristas, pessoas que trabalham com instalação de fios, evitar, porque pode se sentir muito fraco, pode ter tontura e pode se prejudicar por isso. Ok, obrigada, Ju, pela sua pergunta. A próxima é da Maria Clara. Fiz uma tatuagem bem pequena mês passado. Meus amigos estão se reunindo para irem juntos fazer a doação no próximo mês. Já posso doar mesmo com a tatuagem recente? Ela é bem pequena. Pequeno ou grande, você furou sua pele, então só daqui a 1 ano. 1 ano para quem acabou de fazer uma tatuagem. Obrigada, Maria Clara. Jana Cardoso, boa tarde, sou doadora de sangue, levei minhas filhas para doar. Queria ser também doadora de medula, mas tem que entrar no banco de cadastro até 35 anos. Por quê? Também minha filha não pode ser doadora de sangue devido a uma trombofilia que descobriu numa gravidez. Pode explicar o porquê? Várias questões. Bom, até 35, 40 anos, porque é a legislação. Com questão da trombofilia, depende muito se é uma trombofilia adquirida, hereditária, se é uma doença autoimune associada. Então, isso daí tem que conversar com o hematologista que acompanha para que ele avalie e dê um relatório se pode ou não ser doadora de sangue. Joia. Marcos Oliveira diz: olá a todos. Vou doar sangue ainda esse mês. Gostaria de saber quais são os cuidados antes da doação. Estar bem alimentado, ter dormindo bem, bem hidratado, não pode estar doente. Basicamente isso. E depois fazer o repouso que o banco de sangue orienta. Próxima. Fui impedida de doar por causa desse exame. Voltei no Hemorrio para refazer e não recebi resultado. Não sinto nada. O que é isso? Sempre doei sangue. Deu HTLV12W2MOL. HTLV é um vírus. Então, ele é um vírus que geralmente fica silencioso no organismo. É como a hepatite B, hepatite C e o HIV. Então, se ela tem uma sorologia positiva para HTLV, é uma contraindicação definitiva para fazer doação de sangue. Agora a gente vai deixar ela preocupada. É alguma doença muito séria? Tem que acompanhar, porque esse vírus ele pode ficar adormecido no corpo, latente, muitos anos. Então, conversa com o médico, mas não precisa ficar desesperada, né? Lisandra Barros, uma vez li que a noite de sono anterior ao dia da doação é muito importante. É verdade que se eu dormir menos de 6 horas e mal, não poderei doar no dia seguinte? Pode doar, mas pode passar mal depois, então é melhor não. Gente, uma noite boa de sono é muito importante. Todas as noites bem dormidas são essenciais para a nossa saúde, né, doutora? Com certeza, ela pode até dormir 6 horas, mas que sejam 6 horas de verdade, bem reparadoras, bem exatamente. Dormidas, né? Bom, muito obrigada. Doutora Isabel Cury, ela tá no Instagram, você pode acompanhar lá como DRA Isabel, _hemato e clínica. No Face, DRA Isabel Hematologia e Clínica Médica, tá? Se quiser marcar uma consulta, o WhatsApp é o 119 9501 2221. 119 9501 2221. Muito obrigada. Obrigada, e querida. até a próxima. Até.